Bom, vamos falar um pouco agora sobre a história da administração enquanto ciência. Quando é que ela surgiu? Bom, a administração, gente, não foi sempre encarada como uma ciência, como o nome já diz, né? No primeiro momento, nós vimos que a administração ela surge desde a formação do homem, enquanto a evolução em sociedade. O primeiro momento que nós colocamos como um ponto importante na história para falar da administração é a Revolução Agrícola, que acontece lá em 10 mil anos antes de Cristo, em que se apresenta a chamada divisão social das tarefas. O que seria isso? Os homens se organizaram para, através do cultivo agrícola e pastoreiro, pudessem se assentar, digamos assim, né, nas terras e viver em sociedade. Logo depois, 3 mil anos antes de Cristo, nós vemos a segunda revolução, que é a chamada Revolução Agrícola, passando para a Revolução Urbana. Surgem, então, nesses assentamentos agrícolas, as cidades e a formação de outras situações importantes. A gente precisava agora ter uma escola, né, ter a questão da fortificação, aonde guardar o excedente da agricultura. Então, precisava haver aí práticas gerenciais, pensando já em prioridades e planejamento. No nosso terceiro momento importante da história é falar sobre a China como um dos exemplos importantes no chamado princípio da assessoria da administração. Entendam, a China tem como ampla vastidão geográfica e o imperador ele não pode estar em todos os lugares para gerenciar, né, para reinar. Para isso, ele determinava pessoas que os representassem. Então, assim, existia o primeiro-ministro, o primeiro encarregado, e eles tinham funções de representação e de levar as demandas, né, urgentes para o imperador, seja ela financeira, seja ela militar. Então, vejam que surge também, antes de Cristo, a ideia de que a gente precisa ampliar nossa atuação através das pessoas, dos representantes, que é o que a gente faz, né? A pessoa que quer vender o imóvel e que não tem traquejo com esse mercado, contrata você, enquanto gestor imobiliário, para organizar isso. A pessoa que quer comprar um imóvel também não tem conhecimento, procura você para assessorá-lo. Outra parte da história muito importante é falar sobre a influência da Igreja Católica. Aí você fala, da Igreja Católica? Sim, princípios importantes. Primeiro, a igreja é a organização mais eficiente, né, formal, enquanto empresa, existente ainda hoje, e com princípios muito arraigados de unidade e padronização. Gente, essas técnicas organizacionais e administrativas, elas foram, na verdade, importantes para as chamadas formações das franquias. Existem manuais, procedimentos, né, que devem ser copiados pelas filiais das chamadas matrizes. Então, se você for trabalhar numa empresa, por exemplo, numa grande incorporadora, numa grande administradora, né, de imóveis, ela tem atuação no Brasil todo e ela vai trabalhar com essa unidade de padronização. Então, vejam como é importante, tá? A Igreja Católica enquanto organização. Além disso, eu trago como muito importante também as organizações militares. Os exércitos? Por que, Areza? Gente, o exército também como organização, né, de longo prazo, de longa data de atuação, ela nos traz a ideia de hierarquia, de princípios rígidos, de práticas que devem ser seguidas para que haja uma organização. A burocracia faz parte, gente. Então, princípio da organização linear, né, cargos hierárquicos, eu começo de cabo para chegar a general, a marechal, né? O princípio da unidade de comando, eu tenho um chefe a quem eu sou subordinado, em que eu devo me reportar. A ideia é que esse chefe tem um grau de autoridade a mim e que também vai me dar um princípio de direção. Eu devo seguir aquilo que me é apresentado pela minha chefia superior. E principalmente a disciplina. Existem regras pré-determinadas. Não esqueçam disso. São muito importantes para que a gente possa ter aí um princípio dessas 4 fases importantes da história. Falaremos daqui a pouquinho sobre a Revolução Industrial e a formação das teorias administrativas. Corre comigo lá!